Olá, queridos, que a paz de Cristo Jesus seja rica, abundante sobre a sua vida. Bom estarmos juntos novamente para mais uma classe de discípulos. E a nossa classe aqui, o assunto que nós estamos tratando é sobre o livro de Josué. E hoje nós vamos falar aqui sobre o livro de Josué, capítulo 12 e capítulo 13. Mas antes de nós começarmos qualquer leitura e fazer qualquer explanação, eu quero fazer como nós sempre fazemos. Nós oramos e colocamos este tempo na presença do Senhor. Então quero convidar você nessa hora, fechar seus olhos, leve seu pensamento, fale com o Senhor e peça sempre sabedoria, discernimento, entendimento e revelação da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nos reunimos aqui através deste canal para estudar a Tua Palavra. E hoje, Senhor, nós temos coisas interessantes e abençoadas que a Tua Palavra nos traz, nos revela, para que a nossa vida seja edificada no Senhor. Ajuda-nos nessa hora a entender, a compreender e a crescer. Assim pedimos a orientação, a direção e a capacitação pelo Teu Espírito, para que possamos ao final desta classe, Senhor, ter entendido, aprendido mais um pouco e trazer isso, aplicar para a nossa vida e para a nossa história. Graças te damos por esse tempo e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, vamos lá. Josué capítulo 12 e Josué capítulo 13. Capítulo 12, eu vou fazer, não quero fazer aquela leitura inteira. Eu vou fazer uma leitura e vou trabalhando com vocês aqui o texto, ok? Então diz assim, estes são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram da além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das faldas do Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote, em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salcá, em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Vamos parar por aqui, tá? Depois a gente continua, porque aqui é uma divisão interessante aqui do verso 1 ao verso 6 e depois do verso 6 até o restante do capítulo 12, tá? Se a gente for pensar, como é que terminou o capítulo 11? Capítulo 11, que foi o que eu falei semana passada, termina dizendo que então a terra repousou da guerra. Então, o capítulo 10, capítulo 11 descrevem as batalhas, né, que foram ali acontecendo, tá? Desde o cruzamento do Rio Jordão, né, que a entrada foi numa região mais centralizada através ali de Jericó, depois de Ai, e depois nós fomos vendo que essas batalhas, elas primeiro acabaram se dirigindo ao sul, porque primeiro houve uma coalizão que veio do sul, e depois essas batalhas subiram em direção ao norte, tá, toda aquela região de Canaã, por conta dessa coalizão destes reis do norte, tá? Ao final de todo este processo, de todas essas batalhas, está aqui, a terra repousou da guerra. Então, depois de um intenso período de luta, agora o momento havia mudado. Tá? Então, Israel havia, né, vencido, ferido,
todos aqueles reis daquela região, tá? Primeiro, o processo começou, né, além do Jordão, quando ainda estava ali Moisés, por isso que Moisés é citado na leitura aqui, né? Esse processo começa com Moisés, mas esse processo que se aproxima do Jordão para atravessar o Jordão, é a partir desse momento que Moisés então é impedido pelo Senhor e ele então é levado pelo Senhor. A partir daí Josué então assume esse papel, né, que antes estava sobre as mãos de Josué, para dar então essa continuidade. Então por isso que na leitura você percebeu que Moisés ele é citado. Então esse processo se deu nessa direção, né? Ela foi vinda pelo leste, centralizada, sul e depois a região norte. Então do verso 1 até o verso 6, nós estamos encontrando toda uma descrição das vitórias obtidas, né, ao leste do Jordão. Né, as vitórias sobre Seom, o rei de Esbom, Og, rei de Bazã, né? Então, sob a liderança de Moisés, eles derrotaram esses reis, tomaram posse daquela terra. E depois, se você quiser fazer conferir, né, fazer uma coisa bacana, que eu recomendo que você faça, pegue, né, outros versículos, outros livros, né, que tratam do mesmo assunto, como por exemplo Números, né, Números, Deuteronômio, e você faz essa confrontação de histórias, de textos, como acontece com primeiro e segundo livro de Reis e primeiro e segundo livro de Crônicas, né? Você cruza e tem várias informações registradas e detalhes bem interessantes que aparecem às vezes num livro que não aparece no outro. Então é legal quando você usa, né? Algumas Bíblias elas colocam números e algumas Bíblias até que são anotadas e comentadas. Elas fazem essas referências claras, olha como está lá em tal texto, como aparece aqui. Se você for para Números 21, do verso 21 ao 35, você vai encontrar essa descrição que aqui em Josué 12 nós acabamos de ler, tá? E aí você percebeu o quê? Que há todo um detalhismo, né? Há todo um detalhe muito interessante, esse detalhe da terra. E esse detalhe, ele é importante por quê? Porque quando você lê, derrotou, conquistou a cidade aqui, a cidade ali. Veja, eles conquistavam as cidades fortificadas. Era comum naquela região da terra de Canaã, era comum o quê? As cidades fortificadas. Só que, além das cidades fortificadas, em volta dessas cidades fortificadas, você tinha outras cidades, né, que as pessoas montavam. Essas cidades, às vezes eram cidades-estados, né? Então, o que isso significa? Que apesar de conquistar, quando eles conquistavam aquela fortaleza, tá? Isso implicava o quê? Que a conquista já havia sido totalmente da própria terra como um todo, tá? Por isso que quando a gente leu lá a conquista de Jericó, dizia, né, que Jericó estava cerradamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Por quê? Porque com o avanço do povo do exército israelita, todas aquelas pessoas que moravam naquelas cidades em volta de Jericó, cidades menores, esse povo todo foi buscar refúgio, tá? Quem não fugiu para outros lugares, fugiu para a fortaleza, buscou refúgio dentro da fortaleza, o que acabou depois eles acabaram sendo mortos também. Isso também nos ajuda a entender por que as batalhas aconteciam, e mesmo que eles matavam todos os soldados ou os habitantes das cidades fortificadas, ainda assim os relatos chegavam. Por quê? Porque você tinha várias cidades, povoados em volta dessas cidades fortificadas. Então, mesmo quando as pessoas corriam, muitas fugiam para outras regiões. Então, elas acompanhavam, elas viam e as notícias iam se espalhando. Ok? Isso é só para ajudar a gente, né, poder acrescentar e poder ter uma visão um pouco mais ampla sobre esse processo das guerras, das batalhas, da conquista, do comportamento, né, que aquela sociedade tinha naquele momento diante de invasões e de guerras que eles passavam, tá? Mas o que é interessante nesse detalhismo todo é que o que não dá para a gente fazer aqui, né, colocar um mapa e começar, mas quando você vai para um mapa dos tempos bíblicos, quando você vai fazer uma leitura geográfica, gente, é impressionante a área, a extensão que Josué e o povo de Israel, que eles conseguiram conquistar.
Isso fica muito evidente que não foram eles, mas foi a mão do Senhor que deu vitória, né? Até mesmo a permissão do Senhor daquelas coalizões que eles venceram, né? Naquelas batalhas, facilitou muito esse processo depois desse avanço, né? Que aconteceu. Tá? Então é bem interessante esse processo todo, porque essa descrição, e agora é essa terra que eles vão governar, porque eles conquistaram, eles destruíram, eles tiraram os povos que estavam ali, e agora eles vão viver naquela terra, eles vão, não apenas possuíram, mas agora eles vão governar aquela terra. E assim, gente, não é pouca terra, é muita terra. Isso vai ficar mais claro de entender quando a gente lê a segunda parte do capítulo 12, né? Que tem uma descrição ali da quantidade de reis que foram vencidos, que foram derrotados, tá? E outro ponto interessante aqui é no versículo 6, que nós lemos, porque o versículo 6 vai dizer o quê, né? Sobre aquela região que era além do Jordão, né, ou antes de atravessar o Jordão, quando eles estavam ali sobre Moisés, que ali Moisés confirma, né, a posse da terra, daquela terra, antes de atravessar o Jordão, ele confirma a posse da terra como herança para 2,5 tribos, tá? E ele cita aqui as 2,5 tribos, tá? Fala aqui que ele deu, e Moisés, servo do Senhor, estou no versículo 6, na parte B do versículo, deu esta terra, tá? Então aquela terra toda que está da linha ali do Jordão, que eles já passaram, tá? Em possessão a tribo de Ruben, né? A tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, ou seja, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, tá? É bem interessante essa forma, né? Como Deus faz, e a gente olha depois e fala, né? Como foi possível esse detalhe? Essa semana, irmão, só eu acho que isso enriquece, né, o ensino. Essa semana eu conversava com o irmão e nós falávamos sobre isso. Estávamos até lembrando de um antigo versículo, de um antigo hino que se cantava, né, que dizia: olha, conta, né, conta quantas, lembra das tantas as coisas que o Senhor, quantas bênçãos, né, tudo aquilo que você pode contar, né, do que o Senhor tenha feito, e você vai ver, gente, eu sou péssimo com letra de música, tá? Mas a ideia é essa: conta as bênçãos, né? Conte todas elas, e no final você vai ver quanta coisa o Senhor fez. E eu acho que esse louvor e esse entendimento cai muito nisso, porque esse irmão querido falou assim para mim: pastor, eu estou assim surpreso, né? Todo esse tempo que passou, o que Deus fez, né? É muito mais do que a gente podia imaginar, né, do que iria acontecer. Nós não imaginaríamos, né, que passar por todo esse processo, chegaríamos hoje aqui e nós conseguimos avançar o que nós avançamos, conseguimos fazer o que nós fizemos, conquistar o que nós conquistamos, né? Eu acho que é uma aplicação muito prática para a nossa vida, né, que traz um entendimento muito bom para a nossa vida. Exatamente o que eu encontro nesse texto aqui, entre o verso 1 e o verso 6. Bom, depois, na sequência, entramos no versículo 7. E o versículo 7, que nós vamos aí depois até o versículo 24, né, você vai ver, é uma descrição. Agora ele está se referindo ao quê? Aos reis daquém do Jordão. Tá? Ou seja, a partir do momento que eles, de fato, cruzaram o Jordão, né, começando ali por Jericó, ele vai ser uma descrição de todos esses reis. Então olha o que o versículo 7 fala: então são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel, estes são os reis, desculpa gente, é que a cabeça vai assim a 1000 por hora, estes são os reis da terra, porque ele vai fazer uma relação agora, as quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente. Então foi desde Baal-Gade, no Vale de Líbano, até o Monte Alaque, que sobe a Seir. Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas do deserto, no Negueb, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. Então aqui tem uma descrição geral,
Tá? Aqui ele não está falando ainda dos reis, ele está falando das áreas, das regiões, né, geográficas ali, e aí depois ele fala numa classificação bem básica, né, o nome desses povos, né, que na prática estavam divididos em várias coisas, mas na verdade ele vai na raiz, né? Na raiz lá o Eteu, o Amorreu, o Cananeu. E é interessante, gente, que a região da Cananeia ficou muito forte, porque os cananeus, eles cresceram muito ali, então aquela região ficou como a região da Cananeia, né? A terra de Canaã, mas você vê que há vários outros nomes aqui, né? De povos que juntamente com os cananeus, né, estavam ali, habitavam ali, participavam, viviam ali, tinham, né, cidades, estruturas maiores ou menores, tá? E aí depois o versículo 9 é onde ele entra aqui falando sobre o quê? Aí ele começa, o rei de Jericó, aí é uma descrição, né, já mais detalhada, uma descrição já mais específica, né, ali de Jericó, Ai, Betel, Jerusalém, Hebron. Então ele vai colocando Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormá, Arade, Líbna, Adulão, Maquedá, Betel, Tapuã, ou Tapua, Efer, Afec, Lazaron, Madom, Razor, Siron, Meron. E ele vai, gente, aqui, olha, Axaf, Taanak, Megido, Quedes, Joquineão. Aliás, gente, você tem aqui nome para você dar para filho, para criança, para cachorro, tá? Tô brincando aqui, mas é uns nomes bem diferentes, né? Quedes, Dor, Nafate Dor, Goim, né? Outro, rei de Tirza. Mas o que é interessante, o que vale a pena registrar de todos esses nomes aqui, é o versículo 24 que fala assim: 31 reis ao todo. 31 reis ao todo. Ou seja, gente, não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Por isso que há essa contagem aqui. E essa contagem, gente, ela tem um aspecto exatamente envolvido com a fé, né? É interessante, poderia até fazer um paralelo aqui, quando Davi quis fazer a contagem do censo, ele queria ver quantos soldados, né, qual era o poderio militar, e Deus não se agradou, se irou grandemente com a conduta de Davi por querer fazer isso. E aqui você vê que o próprio Deus inspira Josué a fazer essa contagem de conquista. O que eu penso, né, que eu vejo de diferença entre esses pontos? Porque aqui o Senhor está usando esse registro para ser engrandecido, para mostrar realmente ao povo, aos israelitas, né, que era o Senhor que fazia, que eles, por eles mesmos, pelo poder que eles tinham ali, né, um exército de 40 mil, 60 mil, vamos lá, vamos forçar ele a falar 80 mil homens. Não seria suficiente, gente, né, mesmo para aquele tempo, para tal proeza. Porque o exército, a quantidade de soldados e a extensão que eles tiveram que andar, lutar, seguir, perseguir, seria insuficiente. Não sei, ok, poderiam conseguir algumas vitórias ali, mas esse quadro, quando você olha o quadro como um todo, você fala, não, isso foi de fato a mão de Deus. Então esse registro é importante aqui, porque esse registro ele engrandece o Senhor. Ele mostra realmente que quando aquele povo estava nas mãos do Senhor, confiando no Senhor, o Senhor levava este povo a fazer proezas. E esse é um princípio que não mudou, é um princípio espiritual que não se alterou. Quando nós estamos verdadeiramente nas mãos do Senhor, quando nós estamos verdadeiramente caminhando na presença do Senhor, mesmo diante de grandes adversidades, de muitas adversidades, grandes e muitas, né? Não importa, o Senhor
nos leva a realizar proezas, ao ponto de olharmos para trás e falar, meu Deus, como é que nós conseguimos lidar com tudo aquilo? Como é que eu consegui passar por toda esta situação? Como é que eu consegui vencer todas essas dificuldades, essas batalhas? Que você percebe que não foram poucas, que foram muitas. O registro está aqui para trazer glória ao Senhor. O registro está aqui para que o povo de Israel lembre-se e fale assim, olha, foi o Senhor que fez isso. Que é diferente de Davi ali. Que quando Davi faz isso, há um orgulho, há algo que começou a crescer no coração daquele homem. Que ele começa a olhar para aquele exército, para que ele começa a olhar para aquilo, e aquilo começa a dar uma satisfação e falar, olha o poder que eu tenho, deixa eu saber quantos soldados eu tenho, deixa eu saber quantos carros de batalha eu tenho, quantos cavalos eu tenho. Para quê que eu quero saber? Porque isso não traria glória para o Senhor nenhuma. Mas isso traria uma satisfação, um orgulho no coração de Davi. Agora eu sou poderoso, agora eu sou grande, agora eu não sou mais o meu país não é mais um país a ser desconsiderado, mas agora eu sou, né, eu represento o povo de Israel, eu represento a nação de Israel, e nós não somos qualquer povo, nós temos um poderio bélico que há de se temer. Então isso o Senhor vê isso no coração, e por isso que o Senhor rapidamente trata com Davi, para que essa sementinha do mal não crescesse, e aquele homem, né, que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, né, não se desviasse. Assim como aconteceu com o seu filho Salomão, que recebeu uma grande sabedoria do Senhor, mas um dia trocou a sabedoria do Senhor, confiando na sua própria sabedoria, confiando na sua própria fama como um homem sábio. E mesmo com toda a sabedoria que havia recebido do Senhor, este homem ignora os conselhos de Deus, ignora a palavra do Senhor, ele se mistura, né, com mulheres de outros povos, outras coisas, depois ele acaba se desviando do Senhor, se afastando do Senhor, crendo em coisas que não estavam na palavra de Deus, crendo e praticando coisas que desagradavam o Senhor, e houve todo um processo na vida de Salomão para que depois, já velho, né, ele se voltasse ao Senhor, sendo que o Senhor disse para ele, por misericórdia, que não tiraria o reino dele, não tiraria o reino dele por causa do seu pai Davi, mas que seu filho tiraria, que o seu filho ia perder o trono. Então, olha que situação, né? Que você vê como a gente pode trocar a sabedoria de Deus e afiançar em nós, e como nós podemos trocar a força do Senhor pela nossa força, nós podemos trocar a confiança no Senhor, a nossa confiança. Mas aqui o registro é muito claro, né? Dizendo assim, 31 reis ao todo. Tá lá, Josué e o povo, mas só fizeram isso porque o Senhor deu condições para que eles fizessem isso. Então é muito bacana esse registro, né? Porque é uma quantidade que olhando para eles e olhando para o resultado, você fala assim, não, isso não fui eu, com certeza não fui eu, isso foi o Senhor na minha vida. E amados, exatamente assim deve ser, da gente olhar e falar, olha, eu passei e eu venci, mas não fui eu, foi o Senhor na minha vida. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, vencer o que eu venci, fazer o que eu fiz. Amém, queridos? Então, o versículo 7 e 8 também trazem uma informação interessante, que vão falar assim, olha, esses são os reis da terra que Josué venceu, parará, parará, parará. E aí, no finalzinho do versículo 7, ele fala assim, Josué deu as suas terras, né? Então ele está citando toda aquela região daquém do Jordão, Baal-Gade, Vale do Líbano, Monte Alaque, Seir. Ele fala, Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões.
Então está dizendo o quê? Que à medida agora, né, que naquele tempo que eles estão avançando e conquistando, Josué já foi pegando aquelas regiões e foi dando aquelas regiões para o controle, para a possessão das tribos que estão ali. E são 9 tribos e meia que estão ali com ele, porque 2 tribos e meia ficaram da além do Jordão. E eles que estão daquém do Jordão são 9 tribos e meia. Então eu percebo que nesse processo que está relatando das vitórias, tudo, também está nos informando, tá, que eles estão agora, Josué já está dividindo a terra, e à medida que eles estão avançando, né, lembrando que eles só poderiam voltar para suas terras depois que terminassem de conquistar todas as terras. Então, à medida que eles avançaram mais ao sul, o Josué dividiu já a terra entre algumas tribos. À medida que eles subiram para o norte, venceram a coalizão e conquistaram o norte, Josué também já foi dividindo aquela terra com as tribos, ok? Outra coisa interessante, porque agora esse povo, muitos anos depois das promessas que foram feitas aos seus ancestrais, esse povo agora está vivendo isso. Esse povo agora está vendo o cumprimento de todas essas profecias ditas há muito tempo atrás, que muitos outros antecederam eles, mas agora eles estão vivendo. Então é bem interessante como esse capítulo 12 ele traz esse fechamento, é como se fosse assim, terminou a primeira parte do livro. Está aqui o registro de tudo que foi feito nessa primeira parte desse tempo de conquista. Aí você fala assim, bom pastor, então terminou as conquistas, terminou o livro. Não. Na verdade, temos aqui o versículo 13. E o versículo 13, eu não sei se na sua Bíblia, às vezes a minha Bíblia aqui, que é a Bíblia do Ministro, assim como outras, como Thompson, elas têm sempre um título ali, que não é um título bíblico, tá? Não é um título que o autor aqui escreveu esse título, mas é um título que foi dado para aqueles que fizeram a compilação dos livros e a tradução dos livros aqui, ok? Na minha aparece assim, Terras por Conquistar. E eu acho bem interessante o capítulo 13 com esse título, Terras por Conquistar, porque exatamente essa é a descrição que nós vamos encontrar no capítulo 13. Ela fala das terras que ainda ficaram por serem conquistadas. Observe aqui no versículo 1 do capítulo 13, fala assim, quando Josué era idoso, tá? Lembrando, gente, que Josué ele já estava junto com Moisés desde o processo da saída do Egito, tá? Então ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, andam ali, todo o processo de caminhada até se aproximarem da região da terra de Canaã, porque eles estavam, se não me engano, há 4 dias da terra prometida. Aí Moisés manda os espias voltam com aquele, né, com todo aquele resultado, aquela palavra de desânimo. Só Josué e Caleb ficaram firmes juntos com Moisés, confiando que o Senhor daria. O Senhor se desagrada de Israel, joga, né, pronuncia aquela palavra para aquele povo, que eles ficariam 40 anos rodando no deserto, e daquela geração, e todos os que tivessem de 20 anos para cima não entrariam, ou seja, somente crianças, adolescentes, basicamente, né, e jovens ali de pouca idade, estes fariam parte dessa turma nova. E aí ele cita, com exceção de Josué e Caleb. Então, né, aí Josué fica 40 anos no deserto. E quando eles então estão entrando na terra prometida, Josué não era mais um moço, né? Josué não tinha nem 40 anos. Provavelmente Josué já era um homem com uma boa idade já, tá? Caleb também, Caleb já tinha uma idade avançada já. Alguns vão citar que tivesse por volta de perto dos 70 anos, chegando até perto de 80 anos. É claro que estes homens, eles tinham uma vitalidade que o Senhor deu por causa de propósito, porque o próprio Caleb, né, vai dizer que ele se sentia como se ele tivesse 40 anos, que ele tinha toda a energia para subir Hebrom e conquistar Hebrom, que inclusive era o lugar onde havia os gigantes. Tá? Bem interessante essa questão. Mas o fato em algum momento, né, lembrando que houve um tempo de... Lembrando que o versículo 11... o versículo 24...
23, o capítulo 11 fala que a terra repousou da guerra. Então nesse tempo agora eles foram se estruturando, onde as divisões aconteceram, as tribos foram habitando, tá? Mas há um momento, então pode ser que passaram alguns anos, eu não sei, mas há um momento que o texto diz assim, quando Josué era idoso, então essa expressão ela não é usada no tempo de guerra. Então vamos supor que Josué tivesse lá seus 80 anos, mas ele não foi chamado de idoso. Mas agora, ou seja, passou algum tempo, tá? Esse tempo passou, Josué agora, né, tá mais velho, e aí o Senhor vai falar para ele aqui, porque o texto diz assim, quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor, já estás velho e avançado em dias, e muitíssima terra ficou para se possuir. Então, passou um tempo, Josué já não era mais aquele homem maduro, já com uma idade avançada, mas ainda bem estruturado. O fato é que esse tempo de paz foi um tempo que, seja lá quantos anos se passaram, o fato é, Josué envelheceu. Envelheceu a que ponto? Envelheceu ao ponto de ir para a batalha, de ter condições de ir para a batalha, tá? Então, Josué está velho, Josué está avançado, tá? E o Senhor está dizendo, mas muitíssima terra ficou para se possuir. E aí parece que é uma contradição, mas não há, tá? Porque a pessoa, você pode pensar assim, mas espera aí, capítulo 10 e 11, a gente vê retrata-se, né, a vitória completa, né, principalmente no capítulo 11, a vitória completa. O próprio capítulo 12, que é só uma explanação, vai mostrar toda a vitória, vai dividir a terra, então não foi toda a terra, não foi. Foi uma primeira parte da terra ali que foi conquistada, importante para que a nação, para que eles pudessem de fato tomar posse e se estabelecer como nação, mas como o Senhor mesmo disse para Josué, Josué, tem muita terra para conquistar ainda. Porque quando você vai estudar lá, gente, o que não dá para a gente fazer aqui, mas quando você vai estudar profundamente, né, o termo que foi colocado pelo Senhor, primeiro a Moisés, depois a Josué, quando você vai lá na linha, né, você vai lá, você vai pegar na caneta e vai fazer lá, você vai perceber o quê? Que apesar deles estarem ocupando uma boa região que daria uma ideia de totalidade, eles não estavam de fato na totalidade. Tá? O fato de você... vamos pensar o seguinte, você tem aqui a cidade de Campinas, né? E essa cidade ela é minha, mas a cidade é muito grande, né? A terra é muito grande, se você pegar a região territorial de Campinas. Então o fato, por exemplo, de eu ter uma gleba de terra, sei lá, ali na divisa, né? Vamos pegar Barão Geraldo, eu posso ter ali, que é a divisa com Paulínia ali, eu posso ter uma quantidade de terra ali. Eu posso ter até descendentes meus naquela terra. Mas a cidade é tão grande, a área, a região é tão grande, que se eu pegar para uma direção oposta da onde Barão Geraldo está, um bairro oposto, eu posso ter uma população vivendo ainda nessa terra que é minha. Porque aonde eu estou da minha terra é num ponto, mas a extensão é tão grande que no mesmo lugar, que ainda é a minha terra, eu ainda tenho povos morando ali. Então o fato do povo de Israel ter chegado a extremos ali, né, de norte, sul, leste e oeste do país, não significa que eles haviam de fato tomado toda a região, que de fato toda a área, como Deus a prometeu, agora estava de fato de posse, porque existe essa questão de você ter o direito da posse e você ter a posse de fato. Ter o direito da posse significa que aquela terra é tua, mas a posse de fato é quem está na terra ainda. Então, apesar que eles já tinham conquistado uma boa parte da terra, a totalidade deste terreno todo ainda não tinha. É exatamente isso que ele vai dizer aqui, ó. Presta atenção. Ele fala aqui no verso 2:
A terra que ainda fica é esta: todas as regiões dos filisteus e toda Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus, os cinco príncipes dos filisteus, o de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate, Ecrom, e ainda os aveus do sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeque, até o termo dos amorreus, como também a terra dos gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, tão somente reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Reparte agora essa terra por herança as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Então, se você pegar, tem uma hora que eu li aqui que eu achei interessante, porque fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, até o fronte do Egito, até o termo de Ecrom, príncipe, até o termo dos amorreus, até dos... não estou encontrando aqui agora, mas você vê a questão... desculpa, é isso mesmo, até o termo, você vê até o termo tal, até o termo tal. Significa o quê? Que o fato de estar, é como eu expliquei, o fato de estar numa região grande não significa que você já tem o controle de toda a região. Significa que aquela região é sua, mas você está ali, mas na mesma região, num ponto mais extremo e distante, você tem povos que estão ali. Então é exatamente isso que o Senhor está colocando. Olha, tem muita terra. Por quê? Porque dentro de toda essa terra que vocês já conquistaram, já estão possuindo, esse possuir não é apenas o fato de ter ganhado a guerra, é que agora onde vocês estão habitando, onde vocês têm cidades, onde vocês têm as aldeias, onde vocês têm as áreas onde vocês estão, há muito ainda para ser conquistado. Por quê? Porque nas terras de vocês, mas em extremos, né? Você vê que o texto mostra para norte a sul, ainda tem povos que estão ali, povos que estão habitando. Aí ele cita vários povos aqui. Observe que há uma ênfase aqui, ele continua falando dos cananeus, ou seja, ainda tem povo cananeu ainda, porque ainda tem terra de Canaã, que ainda não foi tomada, tá? E você tem aqui, ele fala dos filisteus, ele cita as cinco grandes cidades, estado, né, que era a forma como os filisteus se organizavam. Então ele cita várias coisas aqui, mas o que ele fala de interessante? Ele não fala agora para Josué, prepara o povo, prepara os soldados e agora você vai marchar em direção a esses lugares. Ele não fala isso. Ele fala assim, agora você prepara e divide a terra. Por quê? Josué está muito velho. Josué não tem condições mais de comandar as batalhas. Tá? Observe que quem fala isso é o Senhor. Tá? Não é o Josué que fala, Senhor, eu já estou muito velho, muito cansado, não tenho energia. Porque se Deus estivesse mandando, Deus daria a ele. Aliás, é uma coisa que eu entendo muito claramente. Se Deus... Só molhar o bico aqui, irmãos. Se Deus nos pediu para fazer algo, Ele vai nos dar a condição. Deus, Ele é um tremendo capacitador, Ele nos capacita. Por isso que muitas desculpas que nós vamos dando, né, como o próprio Moisés deu quando o Senhor mandou ele ir lá procurar o faraó, falar para o faraó, e ele fala, não, eu sou homem de boca pesada, eu tenho dificuldade. Aí o Senhor falou, mas eu vou botar então teu irmão. Mas Senhor, não sei o que, até uma hora que o Senhor, o texto diz, irou-se o Senhor. E aí Moisés, tá bom, ele baixou a bola. Por quê? Porque desculpe, o Senhor está dizendo, não importa. Eu encho a sua boca, eu não acho que não vai dar, então eu boto alguém que vai falar no seu lugar. Porque o Senhor capacita. Isso não mudou, irmãos, o Senhor nos capacita. Tá? Quando Ele está nos pedindo para fazer algo. Se o Senhor falar, vai e faça, o Senhor vai te capacitar para isso. Não é o caso aqui. O caso aqui, o Senhor não está mandando Josué. O Senhor dá uma diretriz muito clara. Ele fala, olha, a partir de agora você não vai mais. O próprio povo que já está na terra, o próprio povo que já está com as suas divisões, esse povo
eles vão expulsar o remanescente que está lá, desses habitantes. Então, o que Josué tinha que fazer? Josué tinha que meramente dividir a terra. Que terra? A que eles estão? Não, a terra que o Senhor fala que falta ser conquistada. Então Josué vai pegar essa terra agora e vai dividir entre 9 tribos, mais a meia tribo de Manassés. Tá? É o que ele está colocando aqui. Que mais aqui? Aí depois ele vai falar, no verso 8, ele relembra aquilo que nós já falamos aqui, dos Rubenitas, dos Gaditas e da outra meia tribo. Ele falou, olha, né, como a outra meia tribo de Rubenitas e Gaditas já receberam a sua herança além do Jordão, né, e aí ele cita lá a localidade, de novo vai falar os lugares de Seom, rei dos amorreus, aquela coisa toda, tá? Ele fala, então eles não vão receber. Então você vai dividir entre essas 9 tribos, aquelas não têm caminho, não têm parte, porque elas já estão na terra lá. Lembrando que eles ficaram na terra, ficaram lá mulheres, crianças, ficaram velhos, né, aqueles que não poderiam lutar, mas os habitantes, mas os soldados os Rubenitas, os soldados Gaditas e os soldados da meia tribo de Manassés, que ficariam lá na outra terra, eles estão juntos. Então esse aviso ele é importante, não é porque Josué se esqueceu, nada, mas ele é importante porque, para não acontecer agora desses soldados que estão caminhando, né, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo, acharem que eles serão contados nessa parte, nessa nova etapa, nessa nova fase. Então é como se Josué, então, não, eles já têm, porque eu vou dividir essa parte nova, eu vou continuar dividindo entre as 9 tribos e meia, e quando terminar esse processo todo, vocês voltam para lá, tá? Então você vê como as coisas do Senhor são muito bem organizadas, né? Quando o Senhor fala que Ele dá, e se aquilo não é teu, o Senhor não vai dar aquilo que não é teu, mas aquilo que é teu, o Senhor guarda para dar e para abençoar a sua vida, tá? Agora, permita-me aqui, leia comigo o versículo 13. O versículo 13 tem uma informação, gente, muito interessante, tá? Que ela nos traz os bastidores das batalhas, tá? Por quê? Porque a gente leu lá o capítulo 10 e 11 das batalhas, aí então Israel destruiu, e destruíram todo o povo, destruíram os soldados, queimaram algumas cidades, mataram o rei, e não deixaram, passaram todos a fio de espada. E aí a impressão que dá, né, tirando lá os gibeonitas, né, lá no capítulo 9, os gibeonitas que fazem aquele engodo, aquela enganação para não serem mortos, a impressão que dá é que então não sobrou mais ninguém. Só sobrou os gibeonitas lá, e depois o resto Israel fez. Agora o versículo 13 ele mostra uma informação que, se a gente ler rápido, a gente não reflete nela. Então diz assim, verso 13 do capítulo 13. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus nem os Maacateus. Antes Jesur e Maacate ficaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então olha que coisa interessante, porque esse versículo 13 ele está mostrando uma informação que até então não apareceu em nenhuma descrição. É o outro lado, né? Que Israel não expulsou alguns povos, que foram os Jesuritas e os Maacatitas. Pergunta: por quê? Não está claro. Não há um registro dizendo por que eles não expulsaram os Jesuritas e os Maacatitas, tá? A questão toda, eu até estou olhando aqui para ver se eu não falho, tá? Nessa informação, estou até dando uma olhada aqui, mas o fato é
Não há, eu não me lembro, tá, de encontrar uma explicação para isso, tá? Eu vou, a gente vai avançando aqui, mas o fato é, por algum motivo, por algum contexto dessas batalhas, né, que estão relatadas no capítulo 12, ali do versículo 7 até o versículo 24, você vê que, eles não destruíram os jesuritas nem os macatitas. Ou seja, veja, não é que eles não destruíram a cidade, eles não mataram todos a fio de espada. Tá? Então significa que uma porção dessas pessoas permaneceram vivas, vivendo entre os israelitas. Tá? E eles permaneceram ali. É importante lembrar, quando eu dei a aula 9 e falei da presença dos gibeonitas, eu disse, olha, essa presença dos gibeonitas iria custar caro, porque era um povo, né, idólatra, era um povo completamente errado, que estaria agora no meio, e haveria grande chance desse povo contaminar o povo de Deus. Que é uma coisa, gente, que depois vocês vão ver lá na frente, quando a gente, não no livro de Josué, mas você vai encontrar essa informação no livro de Juízes, que esses povos que permaneceram no meio de Israel, e aí obviamente ele está falando sobre esse tempo da conquista e do estabelecimento na terra de Canaã, esses povos depois foram pedra de tropeço, ao ponto que algum desses povos, que antes, né, nesse tempo aqui que nós estamos vendo, eles foram conquistados e destruídos, depois estes povos vão obter poder e subjugar as próprias tribos que antes dominavam, as tribos israelitas, né, que dominavam na terra. Olha que mudança, porque isso mostra espiritualmente, queridos, aí isso é um princípio que no Novo Testamento, né, à luz da nova aliança, tem que ser entendido, tem que ser trabalhado. Por quê? Porque assim, por que o Senhor nos chama a sermos santos? Por que o Senhor nos chama a sermos separados, a não nos contaminarmos com várias coisas que para as pessoas do mundo são extremamente normais de se fazer, de se praticar, mas o Senhor não deseja isso para nós, né? Que a gente tire de fato, que a gente mude práticas, comportamentos, hábitos da nossa vida, a gente tome novas atitudes, a gente esteja comprometido com outras coisas e que a gente tenha prazer na vontade do Senhor, prazer em obedecer, ame a palavra de Deus. Por quê? Porque as coisas que nós não resolvemos, as coisas que vou colocar, os gibeonitas que nós permitimos permanecer no nosso coração, os jesuritas, os macatitas da nossa vida, que a gente não tira, que a gente não resolve, eles muitas vezes continuam no nosso coração, continuam presentes na nossa forma de viver, nos nossos hábitos, nos desejos do nosso coração. Eles, na verdade, são uma presença contaminadora. E eles podem, hoje, parecer que eles não vão criar problema nenhum para mim e para você. Pode parecer que eles não têm poder nenhum na nossa vida. Mas é aquela coisa, ao longo da nossa caminhada, do nosso viver, muita coisa acontece, muitas situações novas, muitas coisas podem mudar. E às vezes é exatamente porque essa presença contaminadora está ali, numa determinada mudança, num determinado momento. Essa presença contaminadora, ela pode começar a pesar dentro de nós, ela pode nos atrapalhar, nos afastar da vontade de Deus. E antes, aquilo que nós tínhamos o total domínio, de alguma forma agora aquilo começa a nos dominar, né? O que antes nós estávamos fortalecidos no Senhor e obedecendo ao Senhor, então aquele desejo, aquele impulso, aquela vontade não tinha poder, agora aquele desejo, aquele impulso, aquela vontade começa a ter poder sobre nós. Há uma mudança. Então você tem antes, as tribos dominavam na terra, mas permitiram esses povos ficarem. E agora, né, o livro de Juízes mostra isso, que a balança se inverte. Esses povos crescem, esses povos contaminam Israel, esses povos fazem o Senhor trazer juízo sobre Israel, e alguns dessas tribos passam a servir
na terra que o Senhor deu de posse. É terrível isso, gente. É terrível isso. Eu me tornar escravo sendo alguém livre, liberto pelo Senhor. Então que a gente tome muito cuidado com isso em nome de Jesus. Amém, queridos? E para a gente fechar aqui o capítulo 13, ele fala tudo isso. E aí o verso 14, ele fala assim: tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E aí ele vai descrever aqui, gente. Ele vai falar, agora ele começa a pegar essa nova região aqui, tá? E vai dizer, olha, ele vai dar para a tribo tal, tal região, para a tribo tal, tal região, para a tribo tal, tal região. Então, olha, vamos pegar o verso 16 aqui. Ele deu, perdão, no 15 ele fala que deu a tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E aí ele fala, foi o seu território desde Aroer, que está na borda do vale de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, a toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, de Bomba, ele fala o nome das cidades aqui, né? Depois ele cita aqui Bet-peor, as faldas de Pisga, todas as cidades do Planalto, né? Todo o reino que antes era de Seom, rei dos amorreus, que reinou Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requém. Depois ele fala, verso 22, todos os filhos de Israel mataram ao fio de espada a Balaão, adivinho, filho de Peor, juntamente com os demais que por eles foram mortos, e ficou sendo o Jordão a fronteira dos filhos de Ruben. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. É importante lembrar que ele cita o fato das batalhas com os midianitas, de que ali eles mataram a Balaão, tá? Lembra do profeta Balaão, do profeta, ou na verdade é muito mais um feiticeiro, um enganador, né? Um álgore, né? Pagão, que foi contratado por Balaque, que era rei de Moabe naquela época, e ele foi contratado para amaldiçoar os israelitas, né? Isso está lá em números 22, ali, a partir do verso 24, ali em diante, você tem essa história de Balaque ali. Então ele foi contratado para amaldiçoar, Deus não permitiu ele amaldiçoar, mas mesmo assim ele ensinou Balaque a usar ali as mulheres moabitas para seduzir os homens israelitas e levá-los à fornicação, e levá-los à idolatria, né? E aí você vai ver, isso aparece também em Números 25, se você ler Números 25, você vai ver essa mesma história sendo contada ali, e como Balaão foi morto ali. Então ele aparece no relato aqui na história, tá? Do que aconteceu com ele, para ter essa referência da região aonde Ruben está ali ficando, tá? Depois ele fala aqui, na sequência do verso 24, deu Moisés a tribo de Gade e aos filhos de Gade, né, o território de Jazer, as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, Rabá, Esmon. Ele vai citando aqui no vale de... até o verso 28, do 24 ao 28, ele fala de Gade. Depois ele fala de Manassés no verso 29 e 30. Até o verso 31 ele vai contar toda essa situação sobre Manassés. E depois do 32, né, ele cita aqui, ele volta a citar: Moisés repartiu herança às planícies de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Ou seja, Moisés tinha já colocado essa região, e ele honrou ali, né, obedeceu e fez como Josué estabeleceu, e mandou as tribos para lá. E ele volta, assim como ele começou o verso 14, ele termina aqui no verso 33 dizendo que, porém, a tribo de Levi, né, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Então, assim, ele lembra o que Josué estabeleceu, que Moisés estabeleceu, e ele também diz que Josué mantém a mesma posição, né, dizendo que não, a tribo de Levi não receberia terras,
na verdade, o que os levitas, né, a tribo de Levi, ela acabou recebendo foram cidades onde eles habitavam, cidades que eles estavam ali. Você vai encontrar isso em Juízes ou é Josué 24? Peraí, parará. Eu marquei aqui do verso 1, Juízes, peraí. 21, no próprio livro, perdão, livro de Josué, capítulo 21, vai falar as cidades dos levitas. Depois nós vamos voltar nesse assunto aqui. Então, eles o quê? Deus falou, vocês não vão ter. Por quê? Porque se você pegar lá Números 18, a partir do verso 20 ao verso 24, vai dizer o quê? Que lá é onde o Senhor estabelece que eles não teriam possessão. Porque o Senhor seria a posse deles, o Senhor seria, a parte e a herança deles. Então eles não teriam herança na terra. Depois em Deuteronômio 10, verso 8 e 9, lá fala da separação, que o Senhor separa a tribo de Levi, e separa para quê? Para levar a arca, lá vai dizer isso, para levar a arca, para estar diante do Senhor, para servir ao Senhor, e para abençoar o seu nome. Na verdade, o melhor sentido aqui seria glorificar o seu nome. E aí me permita, nesses minutinhos que eu tenho aqui, que isso tudo tem um aspecto espiritual, porque a tribo de Levi, ela é exatamente a ideia que nós vamos encontrar quando Paulo fala que essas coisas que nós encontramos no judaísmo antigo eram sombras do que seria de fato revelado em Cristo. É exatamente isso, porque a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. É uma tribo que ela servia nas coisas do tabernáculo diante do povo, e ela era a tribo que servia nas coisas diante do Senhor. Quando nós vamos na Nova Aliança, falando do corpo de Cristo, vai dizer o quê? Que nós não somos levitas, ok, gente? Isso é um ensino extremamente errado de dizer que a igreja tem levitas, e levita é quem participa do grupo de louvor, de adoração, de cantar. Isso é besteira. Levita é quem é da tribo de Levi. A igreja é sacerdotal, o povo de Deus é sacerdotal. A nossa herança, queridos, não é pedaço de terra, né? O povo sacerdotal, por quê? Porque nós ministramos diante de Deus e nós ministramos diante dos homens. Nós ministramos de Cristo para as pessoas, nós ministramos uns aos outros, porque nós oramos uns pelos outros, nós ministramos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, mas também oramos pelo outro diante do Senhor. Ok? Então é importante a gente entender essa posição. A tribo de Levi, ela tem um aspecto espiritual muito interessante, porque ela se refere ao povo sacerdotal. Que aqui, no caso da igreja, não é um povo, um grupo, um ministério, ou quem canta, ou quem toca. É todo o povo de Deus. Mas nós não somos levitas. Ok? Nós somos o quê? O povo de Deus, o corpo de Cristo, tá? Porque nós ministramos. E qual é a nossa maior herança? A nossa maior herança não é terra. A nossa maior herança é o Senhor. E quando o Senhor fala de heranças espirituais, de heranças fora Ele, né? A partir dele, de heranças, o Senhor não coloca terra, bens materiais. Ele fala que as nossas heranças são espirituais. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então o nosso negócio é espiritual. As nossas heranças são espirituais, né? As nossas bênçãos maiores são espirituais. E às vezes as pessoas se esquecem disso, tá? Por isso que a presença ali de Levi dentro das tribos era extremamente importante, porque ela ministrava, ela tinha um papel diante de todas as tribos. Assim como nós, como filhos de Deus, temos um papel diante do mundo. Somos luz, somos sal diante deste mundo. Então o nosso negócio, gente, não é com terra. O nosso negócio não é com coisas materiais. O nosso negócio é com vidas. Nosso negócio é com o Senhor. Amém, queridos? Então aqui você vê o fechamento e o papel profético de Levi nessa história, né? E esse fechamento é importante, ele nos traz exatamente isso, essa identidade espiritual que Jesus nos concede, né? De sermos não agora uma tribo, mas de sermos um povo sacerdotal, que nós ministramos diante deste mundo, mas também ministramos diante do Senhor. Que você entenda que Deus
nos separou, assim como separou a tribo de Levi, nos separou para levar a arca. Nós levamos a presença do Senhor como a tribo de Levi levava a arca, nós levamos a presença do Senhor. Aqui fala que Levi também foi separada para estar diante do Senhor. Nós somos o povo de Deus para estar diante do Senhor, para servir ao Senhor. Olha que bênção! E para abençoar o seu nome, que era o terceiro propósito, que está descrito lá em Deuteronômios 10, 8, 9, que também é o nosso propósito. Abençoar aqui, glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa aula hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa aula, pela vida de cada um que está assistindo. Senhor, abençoa, dá entendimento, sabedoria, para que possamos avançar diante do Senhor. Assim como Josué avançou naquela terra, conquistando-a, Senhor, segundo a tua promessa e a tua herança, que nós, filhos de Deus, nos dias de hoje, possamos avançar, Senhor, diante do Senhor, diante deste mundo, não por causa da terra, ou das coisas desse mundo, mas por causa daquilo que já está preparado e separado para nós, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, graças te damos por esse tempo e oramos em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana para você em nome de Jesus.